Olá, galerinha. Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago e hoje eu vou resolver as questões de química da Unicamp, primeira fase. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Questão 59. É prova, galera. Só lembrando, né, que é a prova Q e Z, tá bom? Essa ordem. Questão 59. O cartoon é um gênero de texto que apresenta uma visão crítica sobre a realidade por meio da articulação entre diferentes elementos, tais como exagero, humor, ironia, expressões faciais, imagens e cores. Além disso, o humor do cartoon pode se construir com base em incongruências entre elementos que o compõem. O cartoon a seguir foi adaptado. Na sua versão original, a cor cinza e a cor verde foram usadas. Partindo do pressuposto de que, do ponto de vista ambiental, a cor cinza denota uma condição desfavorável e a cor verde denota uma condição favorável. Assinale a alternativa correta. Então, cor verde, daquilo que é relacionado ao meio ambiente, à sustentabilidade, né? De não poluir o ambiente. E a cor cinza, ele está falando ali que condição desfavorável, ou seja, poluição, emissão de poluentes, né? Seja poluição da água, seja poluição da terra, do ar, tá bom? Então, olha o que ele fala, galera. A alternativa correta. Vamos lá. Se você observar o desenho, tá? Aqui, ó, pessoa, tem uma árvore. Ou seja, está ligado à sustentabilidade, meio ambiente, né? A proteção ambiental, tá? Então, árvore, verde, ecologicamente correto, né? E a bicicleta tá aqui, ó, eco-ride, eco, né? Então, sustentabilidade também. Então, tá ligado ao que essa sustentabilidade? Uma bicicleta aqui não polui, uma bicicleta elétrica. Ou seja, a bicicleta elétrica ele está usando para substituir os carros que emitem poluentes, né? Então, a bicicleta elétrica. Então, a bicicleta verde tem a ver com a camiseta aqui dele também, da pessoa aqui que é verde, ok? Mas aí, esse rapaz aqui, ele entra em contradição. Por quê? Essa bicicleta elétrica está sendo carregada, né? A bicicleta elétrica está sendo carregada e a fonte de energia aqui, ó, a fonte de energia, vou usar, colocar o símbolo, vai ficar estranho, vou colocar de vermelho. Essa fonte de energia da bicicleta, ó, vem de uma indústria que está emitindo uma grande quantidade de fumaça. Provavelmente, então, uma indústria termoelétrica, né? Deve estar provavelmente queimando carvão. Mas, enfim, é uma indústria que está liberando uma grande quantidade de fumaça, ou seja, grande emissão, né? Um dos principais poluentes aí, né? O CO2, ocasiona efeito estufa. Mas emissão de gases poluentes, né? Essa fumaça. Então ele acaba entrando em contradição, porque ele quer ser totalmente sustentável, né? Uma camiseta verde, poluição, né? Proteção ambiental, né? Proteção do meio ambiente, uma bicicleta elétrica que não emite poluentes, mas ela está sendo carregada por uma energia proveniente de uma indústria que emite grandes quantidades de gases poluentes, grandes quantidades de gases poluentes. Então, nem entra em contradição. Então, a alternativa correta aqui, galera, ó, seria a B. A cor verde, se usada tanto na bicicleta quanto na roupa do ciclista, ótimo, né? Olha lá, ó. Tanto na bicicleta quanto no ciclista estarão de acordo com outros elementos presentes no conjunto, bicicleta e ciclista. A concepção da ciclista sobre transição energética está incorreta. Então, a concepção está errada por quê? Essa transição energética na bicicleta, legal, bicicleta elétrica, mas sendo alimentada por uma fonte de energia que provém de uma indústria que libera grande quantidade, né, de gases poluentes. Então, essa concepção aí da ciclista sobre transição energética está incorreta. Beleza? Uma questãozinha, né, bem interpretativa, uma questãozinha bem legal da Unicamp, tranquila. Beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. E, galera, vou tentar, assim, ser o mais explicar da melhor forma possível, mas de uma forma que não fique muito extensa também. Tá bom? Vai lá, questão 60. Essa que chama questão bem difícil, complexa. O percentual da energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa quanto a sua respectiva energia metabólica por massa. Dos macronutrientes que nos interessam, os principais são proteínas, carboidratos e gorduras. As fibras só entram nesses cálculos quando são ingeridas.
Agora, galera, olha que interessante. As gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa cerca de 2,25 vezes o valor da energia metabólica associada a carboidrato ou proteína. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Que a gordura apresenta, ela é 2,25 vezes, né, o valor de energia metabólica por massa. É 2,25 vezes maior do que a energia metabólica associada a carboidrato e proteína. O que significa isso? Que eu preciso, né, de queimar menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Então, se eu comparar carboidratos e proteínas, com a gordura ela é 2,25 vezes, né, o valor de energia metabólica por massa é 2,25 vezes maior. O que significa isso? Que eu consigo gerar a mesma quantidade de energia que carboidratos e proteínas, né, metabolizando uma quantidade menor de gordura. Ou seja, ela libera 2,25 vezes, né? Eu preciso de uma massa, né, de 2,25 vezes menor de gordura para gerar a mesma quantidade de energia que carboidratos e proteínas. Tudo bem? Então, esse é o lance desse exercício, né? Ela apresenta um valor de energia metabólica por massa 2,25 vezes maior. O que significa, então? Vamos lá? Que eu preciso de menos gordura, né? Eu preciso de menos gordura sendo metabolizada para gerar a mesma quantidade de energia. Ok? Então eu preciso de 2,25 vezes menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia comparado a carboidratos e proteínas. Bom, considera a barra de chocolate cujos percentuais de energia sejam apresentados na tabela. Então, ó, ele deu percentual de energia, galera. Coloquei de vermelho aqui, ó. Percentual de energia. Proteína 5%, gordura 52%, carboidrato 53, 43. Então, se eu pegar uma barrinha de chocolate aí, galera, né? Ele fala aí, considerando que uma barra de chocolate, um valor arbitrário aí, tenha 100 quilocalorias de energia, 5%, ou seja, 5 quilocalorias, 5% de proteína, 52% de gordura e 43% proveniente de carboidrato. Beleza? Tá. Aí olha o que ele fala, galera. A partir dessas informações, pode-se afirmar que, em comparação com os respectivos percentuais em energia, os percentuais em massa, então ele deu percentual de energia. Os percentuais de energia estão aqui, ó. 5%, 52% e 43%. Só que agora ele quer comparar com os percentuais em massa. Então, eu vou ter que transformar esse potencial de energia, percentual, em massa. Tudo bem? Então vamos lá. Transformando em percentual em massa, né? O que vai acontecer? A proteína, eu tenho 5% de energia. Então, transformando isso para massa, né? Seria 5 vezes M, que seria a massa, né? Ali, total. Certo? De carboidrato, 43%. Então, seria 43 vezes a massa total. Ok? E agora o segredo, a gordura, galera. A gordura, eu preciso, né, de 2,25 vezes menos gordura, eu preciso queimar menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Então, eu preciso queimar 2,25. Eu preciso, né? Ó, de novo, vou tentar explicar para vocês. Ó, o potencial, né, da energia metabólica da gordura, né, o valor de energia metabólica por massa é 2,25 vezes maior. Ou seja, eu preciso queimar 2,25 vezes menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Então, eu vou pegar, né, esses 52 quilocalorias e dividir por 2,25 vezes M. Então, vai dar 20, aproximadamente, tá, galera? Arredondei aqui, 23 M. Ou seja, ó, eu preciso queimar 2,25, eu preciso queimar 2,25 vezes menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Tá? Então a proteína, né, transformando essa porcentagem em massa, eu pego 5 e multiplico pela massa total, 5M. Carboidratos, 43%, eu pego a porcentagem e multiplico pela massa total, 43M, que eu não sei a massa total,
né? Porque eu quero transformar essa energia em massa. Bom, já a gordura, ela tem um potencial maior, ou seja, se ela tem um potencial de energia maior, o que acontece? Eu vou precisar de queimar menos gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Então, eu vou pegar os 52 e dividir por 2,25. Então, eu vou queimar, ó, 23 M. Ok? Bom, feito isso, galera, olha lá. Qual vai ser a massa total para transformar em massa? Né? Ó, 5M, olha lá. 5M mais 43M mais 23M. Então, a massa total, 71M. Então, olha lá, proteína. Massa total, né? Ó, transformando, né? Os potenciais de energia em massa. 71M é o total. 71M, 100%. De proteína, ó, a gente tem de proteína nós temos 5M. Então, 5M, isso corresponde a um percentual em massa de 7%. Então, 7% em massa proteína. Já de carboidrato, ó, 71M, 100%. De carboidrato, nós temos 43M. 43M corresponde a Y, que dá 60,5% em massa carboidrato. E a gordura, 23M. Então, gordura, galera, se você observar aqui, ó, você somar 7 mais 60,5 dá 67,5. O total é 100%, então 100 menos 67,5, você vai ter 32,5% em massa de gordura. É só peguei esses dois valores aqui, ó, somei esses dois valores, subtrair de 100, você vai achar a porcentagem que falta, que é de gordura. Então, nós vamos ter 32,5% de gordura. Então vamos lá. Os potenciais energéticos, em energia, eu tenho de proteína 5%. Vou fazer de outra cor agora, galera. Vou pegar de roxo. Então vamos lá. De novo. Vamos comparar os potenciais. Em energia de proteína, eu tenho 5% em energia. E transformando isso em massa, qual é a porcentagem em massa de proteína? 7%. Então ocorreu um aumento, ó. Ó. Então, se a gente comparar em comparação com os respectivos percentuais em energia, os percentuais em massa, então de proteína, era 5, foi para 7%. Aumentou. Ótimo. O carboidrato era 43% em energia. Para porcentagem em massa, o carboidrato foi para 60,5. Então era 43, foi para 60,5. Então os percentuais em massa de proteína e de carboidrato aumentaram. Já o percentual de gordura, ó, era 52% em energia. Transformando isso para porcentagem em massa, ó, foi para 32,5. Então era 52, diminuiu para 32,5. Então, os percentuais em massa de proteína e de carboidrato aumentaram. Já o percentual em massa de gordura diminuiu. Beleza? Uma questãozinha eu achei bem difícil aí. O lance, galera, né? Entender esse lance aqui, ó, dos 2,25 vezes. Ou seja, né, ela tem uma energia metabólica por massa 2,25 vezes maior. O que que é isso? Que eu preciso de queimar. Eu preciso queimar menos gordura, porque ela libera mais energia. Então, eu preciso de queimar uma quantidade menor de gordura para gerar a mesma quantidade de energia. Tá bem? Então, eu tenho que dividir 52 por 2,25. Tá bom? Para transformar em massa, que dá 23 M. Beleza? Uma questãozinha bem difícil, galera, eu achei. Vamos lá. Próxima questão. 61. Para a safra de 2023 e 2024, prevê-se uma produção de 34 bilhões de litros de etanol, com geração de 408 bilhões de litros de vinhaça. Subproduto de alto teor de matéria orgânica. Então, essa vinhaça tem alto teor de matéria orgânica. Nas últimas décadas, visando a sustentabilidade, o emprego da vinhaça in natura, então a vinhaça in natura evoluiu. Seu descarte direto em rios, em áreas de sacrifício, deu lugar à fertirrigação direta, devido ao alto teor de potássio do produto.
A partir de 2015, empregando biodigestores, ó, biodigestores anaeróbicos, a vinhaça in natura passou a ser convertida em biogás, o qual, após purificação, é denominado de gás natural renovável. É denominado de ó, gás natural renovável. Em média, 1 metro cúbico de vinhaça produz 14 metros cúbicos de biogás. E o subproduto desse processo é a vinhaça líquida, biodigerida, que continua sendo utilizada na fertirrigação. Em vista dessas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão da vinhaça in natura é devida à geração de energia renovável a partir da queima do. Ele falou, galera. Ele falou que essa vinhaça biodigerida, essa vinhaça in natura que vai ser biodigerida, o que que ela faz, galera? Ó, ele falou que a vinhaça in natura passou a ser convertida em biogás. Como que esse biogás é fabricado? Ó, empregando biodigestores anaeróbicos. Então, eu vou pegar essa vinhaça, ao invés de usar toda ela para irrigação, eu vou fazer o que é rico em matéria orgânica? Eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa vinhaça e vou usar biodigestores anaeróbicos, ou seja, essa vinhaça tem alto teor de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica vai sofrer uma decomposição anaeróbica. E toda matéria orgânica, quando sofre uma decomposição anaeróbica, gera o quê? Gás metano. A gente fala muito, né? Em muitas usinas de cana, usa o bagaço da cana, coloca em biodigestores, sofre uma decomposição anaeróbica e libera esse gás metano. Tratamento de esgoto, matéria orgânica, libera gás metano. Né? Então, o gás liberado, né? É o gás metano. Então, eles vão queimar esse metano e gerar energia. Então, ó, você tiraria a letra A, butano e butano. Então, ficaria com a letra bola e dado. Libera o gás metano, que é o principal componente do biogás. Beleza? Bem tranquilinho. Aí, galera, e adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação. E aí, ele quer saber o que acontece com essa vinhaça biodigerida. Meu, a vinhaça in natura, ele falou lá, ó, que é alto teor de matéria orgânica. Se tem alto teor de matéria orgânica, essa vinhaça, ela, né, jogada, despejando na água, o que acontece? Você aumenta, você vai ter uma alta DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. O que que é isso? É o oxigênio consumido por micro-organismos para fazer, né, a degradação dessa matéria orgânica. Então, se eu tenho muita matéria orgânica, muito oxigênio consumido pelos micro-organismos. Então, alta DBO. Essa vinhaça biodigerida, o que que é feito? O que que ela foi, que processo que ela passou? Essa vinhaça in natura tem alto teor de matéria orgânica. Ela vai passar por um processo, vai ser colocada em biodigestores, ela vai sofrer uma decomposição anaeróbica, então a matéria orgânica que está ali dentro, grande parte da matéria orgânica, vai sofrer uma decomposição anaeróbica, vai liberar o gás metano. E aí o que sobra, a vinhaça biodigerida, óbvio, parte da matéria orgânica vai sofrer uma decomposição anaeróbica, vai liberar o gás metano. Então o que vai acontecer com essa vinhaça, o resíduo, vai ter um teor menor de matéria orgânica. Se vai ter um teor menor de matéria orgânica, a demanda bioquímica de oxigênio vai ser menor, porque eu vou ter menos matéria orgânica, então os micro-organismos vão consumir menos oxigênio para fazer a degradação dessa matéria orgânica. Então, essa vinhaça biodigerida vai ter um menor teor de matéria orgânica, então vai ter uma demanda bioquímica de oxigênio menor também, alternativa dada. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertilização, reduz, em relação à vinhaça in natura, a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Vai consumir menos, os micro-organismos vão consumir menos oxigênio, por quê? Óbvio, porque vai ter menos matéria orgânica. Por quê? Porque parte da matéria orgânica foi usada nos biodigestores para produzir o metano. Beleza? Estão sendo bem legal, galera. Vamos lá? Próxima questão. Ó, 62. Os submarinos nucleares conseguem submergir por longos períodos, pois geram uma quantidade enorme de energia elétrica para ser usada internamente. Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à manutenção da atmosfera interna da embarcação, que garantiria condições respiráveis. Para tanto, controlam-se as concentrações de oxigênio e gás carbônico. Em vista dessa descrição, você, como responsável por essa manutenção,
sugeriria a combinação das seguintes ações. Então, eu tenho que fazer o quê, galera? Para eu respirar, eu tenho que produzir O2 ali dentro e retirar CO2. Bom, para gerar O2, o que a gente pode fazer? Então, olha lá, as opções. Destilação da água do mar ou eletrólise da água? Não sabe saber muito de eletrólise, dá para fazer por exclusão, por quê? Destilação da água do mar, quando você destila a água do mar, água e sais. Principalmente, né? Vamos pegar água e sal de cozinha, né? NaCl, cloreto de sódio. Você faz uma destilação no laboratório, você aquece essa mistura homogênea, a água evapora, passa pelo condensador e eu pego ela líquida do outro lado. Quem ficam? Os sais. Então, você não consegue produzir oxigênio pela destilação da água do mar. Destilação da água do mar, você separa o sal da água, só. Então, destilação direta da água do mar, não pode. Tiraria. Letra A. Destilação da água purificada do mar também não. Água purificada. Não pode destilação, tá? Bom, então para gerar O2, eletrólise da água. Gente, não precisa saber muita coisa não, mas ó, eletrólise da água. Água, H2O, quando você descarrega uma corrente elétrica na água, o que que você produz? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, eletrólise da água. Ou, aprofundando um pouquinho mais, você tem eletrólise, e aqui você tem os eletrodos inertes, né, ligados a uma fonte contínua, ligado a uma bateria, ligado a uma fonte contínua de energia. Vou fazer a eletrólise da água purificada, porque é uma água sem sais. Ele tirou o sódio, cloreto, né? Água pura. Então eu vou ter a água sofre um processo de autonização. Então tá aqui, ó, H2O liberando H+ e OH-. E aí o que acontece? O H+ vai descarregar, né? Vai ser atraído pelo polo negativo. Então esse eletrodo que atrai, né, os cátions é chamado de cátodo, né? Na eletrólise, cátodo é o eletrodo que atrai os cátions. Na pilha, cátodo é o polo positivo, na eletrólise, cátodo é o polo negativo. Cátodo porque é o eletrodo que atrai os cátions. Já os íons negativos vão ser atraídos pelo polo positivo. Então, o polo positivo, ele atrai os ânions, então ele é chamado de ânodo. Bom, então aqui, quando o H+ descarregar, galera, né, ó, cátodo, nós sabemos que reduz. Ânodo, oxida. Então, 2H+, se ele reduz, ele recebe elétron, ele vai receber 2 elétrons e vai virar gás hidrogênio. Que não me interessa. O cátodo vai produzir gás hidrogênio. O que me interessa é aqui no ânodo. Quando o OH- descarregar, galera, é essa equaçãozinha que a gente pede para o aluno memorizar, né, nas aulas. Quando o OH- descarrega, ele gera água, meio mol de O2 e 2 elétrons. Então, resumindo, né, o que que vai acontecer aqui? Vai produzir O2. Quando o OH- descarregar, ele gera o O2. Eu só obtive a equação global, mas não precisava nada disso. Era só você lembrar, nem precisava saber desses conceitos. Aqui era uma questão bem simples, porque destilação da água do mar não pode. Então, rapidinho para responder a questão, é a eletrólise da água. Quando você descarrega uma corrente elétrica na água, você consegue produzir os gases hidrogênio e oxigênio. Belezinha, galera? E aí, para eu retirar aquele gás carbônico? Então, para gerar O2, beleza. Agora, e para a gente absorver aquele CO2, ele tirar aquele CO2 do ambiente? Bom, o que que você tem que lembrar, galera? CO2 é um óxido, né? É um óxido ametálico, né? Então, é um óxido de caráter ácido. Por que caráter ácido? Porque em contato com água, ele gera um ácido. Então, os óxidos que em contato com água geram ácidos são classificados, né, como óxidos ácidos. Então, se eu tenho o CO2, que é um óxido de caráter ácido, o que que eu faço para absorver, para reagir com o CO2? Eu utilizo uma base, reações de óxidos, né? Um óxido, ó, óxido de caráter ácido. O que que eu uso para reagir com uma substância de caráter ácido? Uma base. Então aqui eu coloquei uma base qualquer, ó, coloquei o hidróxido de cálcio. Por quê? Uma base reagindo com um óxido ácido vai formar sal e água. Não precisava saber montar a reaçãozinha, nada disso. Ele só queria saber o seguinte, olha lá, ó, para absorver o CO2,
usar uma solução básica. Então, o aluno tinha que lembrar que CO2 é um óxido de caráter ácido. O que você usa para absorver um óxido de caráter ácido? Ele reage com o quê? Com uma base. Se fosse um óxido de caráter, né? Se fosse um óxido metálico, por exemplo, né? Um óxido básico, né? Um óxido metálico, tipo CaO, um óxido metálico. Óxidos metálicos têm caráter básico. Se fosse um óxido de caráter básico, aí eu utilizaria o que para neutralizar? Um ácido. Mas o CO2 é um óxido de caráter ácido. Então, tinha que lembrar desse conceito. Então, para neutralizar um óxido de caráter ácido, eu uso uma solução básica. Beleza? Uma questãozinha legal, galera. Bem interessante. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Uma questão, galera, bem legal de estequiometria, galera. Olha lá. A bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina informa apresentações de cápsulas de liberação controlada, cada uma contendo 42,4 miligramas dessa substância, o que corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. O cloridrato de venlafaxina corresponde à molécula de venlafaxina neutra, sozinha, associada ao HCl. Tá? Então, o que você tinha que entender aqui para esse exercício? Ó, que ele deixou bem claro. O cloridrato de venlafaxina nada mais é do que a venlafaxina associada a uma molécula de HCl, certo? É isso que ele falou. Então, a venlafaxina associada a uma molécula de HCl, né, forma o cloridrato de venlafaxina. Bom, isso confere ao cloridrato de venlafaxina uma massa molar e uma solubilidade maiores em água. Com grandes informações, pode-se afirmar que cada molécula de venlafaxina neutra se associa. Então, olha que legal, galera. O que que ele falou? Que eu tenho o cloridrato de venlafaxina tem 42,4 miligramas. Ó. E o que corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. Então, venlafaxina sozinha, 37,5. Então, se o total é 42,4, se eu tenho 37,5 só de venlafaxina, a diferença 42,4 menos os 37,5, a diferença vai ser a massa de HCl. Então, nós temos, ó, 4,9 miligramas de HCl. Então, 37,5 mais 4,9, 42,4. Beleza. 4,9 miligramas, 4,9, 10 a menos 3 gramas. Eu gosto de transformar tudo em gramas porque as massas molares, né, são em gramas por mol. Bom, então, galera, é o seguinte. Ele quer saber quantas moléculas de HCl estão associadas à venlafaxina. Se é uma molécula ou se são duas moléculas. Então, agora é por tentativa. Vou tentar fazendo uma molécula. Se não for uma, óbvio, vai ser com duas. Mas vou tentar a proporção de 1 para 1. Então, supondo que a proporção de venlafaxina e HCl seja de 1 para 1. Então, tem uma molécula de HCl associada a uma molécula de venlafaxina. Então, vamos lá, galera. O que que nós temos? Quanto de HCl? 4,910 a menos 3 gramas. Então, eu tenho essa massa de HCl. Isso associado a quanto? A 37,5 miligramas, que corresponde a 37,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, eu tenho 37,5 vezes 10 a menos 3 gramas de venlafaxina, associada a 4,9 10 a menos 3 gramas de HCl. Bom, embaixo, grama em cima, grama embaixo, grama em cima, grama embaixo. Bom, considerando que eu tenho uma molécula apenas de HCl, né? Proporção de 1 mol para 1 mol. Qual é a massa molar do HCl? 36,5. Então, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. 36,5 corresponde a 1 mol. Está para 1 mol de venlafaxina. Só que a massa molar da venlafaxina, eu não sei, então, X. Então, ó.
Um mol de venlafaxina está para um mol de HCl. A massa molar do HCl de um mol é 36,5. A massa de um mol de venlafaxina eu vou descobrir, X. Então, 36,5 está para X. Multiplicando em cruz, o X deu 279,3 gramas, né? Essa é a massa de um mol de venlafaxina, ou seja, é a massa molar. Então, o que que a gente pode perceber? Que a massa molar da venlafaxina sozinha é de 279. E nessa massa molar, a gente tem associada a um mol de venlafaxina, a gente tem uma molécula de HCl associada. Ok? Questãozinha bem legal, galera. Agora, só para tirar uma conclusão legal, se a proporção fosse de 1 para 2, ou seja, um mol de venlafaxina para 2 mols de HCl, ó, 4,910 a menos 3 gramas de HCl está para 37,5 de venlafaxina. Ó, 37,5, 10 a menos 3 gramas de venlafaxina está para 4,9, 10 a menos 3 gramas. Se a proporção fosse de 1 para 2, ó, um mol de venlafaxina teria uma massa molar X. Estaria para 2 mols de HCl, ou seja, 2 vezes 36,5. Se a proporção fosse de 1 para 2, a massa molar da venlafaxina seria 558,6. Mas não tem essa alternativa. A massa molar, ó, é só 140 e 279. Ou seja, a proporção não é de 1 para 2. A proporção é de 1 para 1. Ok? Então, a massa molar, 279. Para cada um mol de venlafaxina, que tem massa molar 279, você tem associada uma molécula de HCl, que corresponde, né, a um mol, moléculas 36,5 gramas. Questãozinha bem legal de estequiometria. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 64. No combate a arboviroses, tais como dengue, zika e chikungunya, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo. Porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química, se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra a arbovirose foram então avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido, DMSO, presentes em suas estruturas originais por moléculas de dimetilsulfóxido deuterado, DMSO-D6, em solução. Os resultados de concentrações em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie não identificada na figura. Então, o que que vai acontecer, galera? Esses compostos de platina, eles têm um dimetilsulfóxido. Então, esse dimetilsulfóxido vai ser trocado por dimetilsulfóxido deuterado, que é o DMSO-D6. Então, vai sair, tem a platina ligada ao DMSO. Vai sair o DMSO, vai entrar DMSO-D6, que é o deuterado. Então, à medida que o DMSO-D6 deuterado, né, à medida que o deuterado vai entrando na estrutura, o DMSO livre vai aumentando na solução, né? Porque ele está preso à platina. À medida que o deuterado vai entrando, o DMSO livre vai saindo e vai ficando livre na solução. Tudo bem? Então, isso você tem que entender, né? O composto de platina tem DMSO. Ele está preso à platina. Esse DMSO vai sair e vai ser trocado pelo DMSO deuterado, certo? Então, a quantidade de DMSO deuterado, né, no caso, ela vai aumentando e a quantidade de DMSO livre na solução vai diminuindo, beleza? Bom, olha o que ele fala. Considerando que quanto, olha o que ele fala, galera, que interessante. Ó, quanto, opa,
Quanto menor a velocidade de troca, maior a eficiência. Ou seja, quanto mais lenta for essa reação, melhor vai ser a eficiência do fármaco, certo? Ou seja, à medida que a velocidade for lenta, ou seja, à medida que o DMSO for sendo, à medida que o DMSO vai sendo trocado pelo DMSO deuterado de uma forma lentamente, a eficiência do fármaco é melhor. Tudo bem? Bom, aí, galera, então é o que ele fala. Vamos lá. Quais fármacos, então, né, serão mais eficientes? Será que serão os, né, o verde e azul ou o vermelho? Então, olha o que acontece, galera. O que que ele fala no gráfico? Ó, é, o que que vai acontecendo, né, com esse fármaco? Olha aqui, galera. Tem curva que está descendo, tem curva que está aumentando. Então, ele fala lá, quanto menor a velocidade de troca, então quanto mais lenta for a reação, mais eficiente é o fármaco. Então, o que que a gente pode observar? A curva, né, a parte cinética, a curva que tem uma inclinação menor é a curva mais lenta. Então, a gente pode observar que é a curva vermelha. Ó, concentração do fármaco aqui, ó. A concentração do fármaco vai diminuindo, né? Então, por exemplo, né? Vamos comparar, pegar de roxo aqui só para vocês entenderem melhor. Ó, pega a curva vermelha. Então, ela pega a curva vermelha aqui, ó, fazendo de roxinho, ó. Ela chega numa concentração aqui, ó, entre 0,01 e 0,125 em, num tempo maior. Agora, olha o que acontece, galera, que a curva verde, a curva azul, ó, a concentração se reduz a quase o valor mínimo aqui no mesmo tempo. Então, peraí, se você pegar o mesmo intervalo de tempo, galera, vamos tentar para você entender melhor aqui, ó. Vamos pegar o mesmo tempo, tá? Por exemplo, 5.400, vou traçar uma reta. Olha a curva vermelha. A curva vermelha, ó, ela chega depois de 5.400 segundos numa concentração tal. Já a curva verde, ela chega, né, e azul, ela chega, né, depois de 5.400 segundos, chega numa concentração bem menor. Então, peraí, no mesmo intervalo de tempo, né, a curva vermelha está com uma concentração maior. Então, o que acontece? É mais eficiente, tudo bem? Então, a curva menos acentuada é aquela onde vai ter a velocidade menor. Tudo bem, galera? Então, a curva menos acentuada seria a curva vermelha, ok? Você poderia comparar no mesmo intervalo de tempo, ela tem a concentração, ó, de novo, ó, se eu traçar aqui o mesmo intervalo de tempo, a curva vermelha comparada com as curvas verde e azul, ó, a concentração da curva vermelha é maior. Então, ó, no mesmo intervalo de tempo, se eu comparar as três, a curva vermelha, a concentração do fármaco vai ser maior. Então, mais eficiente vai ser esse fármaco. Beleza? Então, a velocidade, né, da reação vai ser menor. Beleza? Então, os fármacos verde e azul são os mais eficientes? Não. Tira a letra A e C. Então, ó, fármaco em vermelho é o mais eficiente. Então, poderíamos ficar com as letras B e D. Beleza? Agora, galera, olha lá. Ele fala qual curva corresponde à concentração do fármaco, né? E qual linha corresponde à concentração de MSOD6 ou de MSO livre. Bom, a vermelha é mais eficiente, então vamos trabalhar com a curva vermelha, né? Bom, a concentração aqui, ó, da linha contínua, né, que é a linha sólida, é a do fármaco. Por quê? Ó, à medida que vai passando, a concentração do fármaco vai diminuindo, porque ele é o reagente. E a gente vai sendo consumido, então a concentração dele sempre vai diminuir. Então, quem que é o reagente? É o fármaco, né? Beleza? Então, olha lá. A curva sólida corresponde à concentração do fármaco. À medida que o tempo vai passando, a concentração do fármaco vai
diminuindo. Bom, e aí o que que vai acontecendo? À medida que a reação vai ocorrendo, a concentração do fármaco vai diminuindo. Por quê? O DMSO, que estava preso ao fármaco, ele vai sendo trocado por DMSO deuterado. Então, o DMSO deuterado vai se juntando com, né, o, no fármaco. E o DMSO livre, né, ele vai ser tirado do fármaco e ele vai ficar livre na solução. Então, a quantidade de DMSO livre na solução, por que livre? Porque ele foi trocado pelo deuterado, então a concentração de DMSO livre vai aumentando, e a curva tracejada. Ele seria o produto da reação. O produto vai aumentando. Tudo bem? Por que ele vai ser o produto? Porque ele vai ser trocado, ele estava preso, né, no caso ali a platina. Aí ele vai ser trocado pelo DMSO adulterado. O DMSO adulterado vai entrar e vai liberar o DMSO livre. Então a quantidade de DMSO livre, com o passar do tempo, vai aumentando. Alternativa de uma questão de muita interpretação de campo, tem muito isso, né? Pega pesquisa, né, dados de experimento de pesquisa aí e coloca numa questãozinha. Muita interpretação. Tá bom, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. 65. Os repelentes, uma questãozinha de interpretação de gráfico, mas era uma questão bem mais simples, galera. Os repelentes tópicos para a pele foram projetados para proteger por contato ou a pequena distância contra a picagem de insetos. Além desses, há os repelentes ditos espaciais, compostos cuja ação repelente é garantida para distâncias um pouco maiores. Um repelente espacial cria uma zona livre de mosquitos caçadores de arboviroses. Óleo de cravo, icaridina e transflutrina foram então testados para prevenção contra fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que são responsáveis pela transmissão dessas doenças. Os resultados desses testes são mostrados na figura a seguir. Então ele te dá, por exemplo, né, as bolinhas pretas aqui, vou colocar de vermelho, ó. A bolinha preenchida é a transflutrina repelência. A repelente aqui do lado esquerdo que a gente vai olhar. Vamos lá. Ação repelente, ó. Aqui ele te dá a concentração. Olha cá, numa concentração de 0,01, ó, a transflutina tem uma ação repelente de em torno de, ó, 50. Já numa concentração de 0,01, 0,03, ó, 0,1, 0,3, ó, um alto valor de repelente. Então, vai repelir os insetos. Não vai matar, vai repelir, ok? Vai espantar esses mosquitinhos aí, tá bom? Agora, vamos ver a icaridina. Bom, a icaridina, ó, já a icaridina é de é o triangulinho aqui, ó. A icaridina, ó, numa concentração de. A icaridina, numa concentração de 0,1, ó, ela tem uma repelência de 20. Ó, numa concentração de 0,3, uma repelência, ó, de quase mais de 60, tá? Então, ela tem ação repelente também, a icaridina. Vai espantar. Numa concentração de 0,3, ó, tem uma ação de praticamente 70 aí. Tá bem? Então, ela tem ação repelente também. Tá, professor? E o óleo de cravo, quadradinho? O óleo de cravo. Logo, né? Para ele ter uma ação repelente, ele está numa concentração maior, mas ele tem ação repelente também. Ó, numa concentração de 3 miligramas, 6 miligramas, olha a ação repelente dele, ó, 40. Numa concentração de 15, ó, a ação dele, ó, de repelente, 70. Então, a gente pode observar, galera, que todos, uns com uma menor concentração, outros numa maior concentração, mas todos têm ação repelente, beleza? É óbvio que a transflutina, ela tem uma ação repelente grande, ó, de 70, numa concentração menor. Ela é mais eficiente, vamos dizer assim, né? Precisa de uma concentração menor nela para repelir os mosquitos. Mas todos têm ação repelente. Beleza, galera? Bom, agora, galera, as bolinhas. Aqui, ó, a bolinha pintadinha é a repelência. Agora, a bolinha sem pintar é a transflutrina. O que aconteceu com os mosquitos, a mortalidade dos mosquitos após 24 horas. Vamos entender, galera? Então vamos lá. Ó, numa concentração até zero.
0,001, 0,003, 0,01 até 0,03. Ó, depois de 24 horas, ó, não morreu nada. Zero. Puxa. Ah, mas é inseticida, ó, efeito inseticida é pra cá, do lado direito. Bem, mas a referência aqui é zero, ó. Vixe, não morreu nada. Não matou os mosquitos, certo? Mas, se você pegar a transflutrina numa concentração de 0,1 miligrama, ó, ó, a ação inseticida dela, ó, é alta, certo? Então, a ação inseticida dela vai ser alta, ó. Referência setinha para cima, ó. Ah, então numa concentração de 0,1, a transflutrina, ó, depois de 24 horas, tem uma ação inseticida ótima. Por quê? Porque matou muitos mosquitos, ó. Porque aqui a bolinha sem pintar, né, galera? A bolinha sem pintar indica a mortalidade. Então, após 24 horas, morreram muitos insetos. Então, ela tem ação, ela tem efeito inseticida também. Ela vai matar os mosquitos, tá bem? Então, ó, a bolinha pintadinha é o efeito repelente, ó. Ela tem efeito repelente, a transflutrina. E ela também tem ação repelente. Aí ela tem ação repelente e tem ação inseticida também, ou seja, ela espanta os mosquitos e depois de 24 horas ela mata muitos mosquitos. Beleza? Então a transflutrina tem efeito repelente e efeito inseticida. Ok? Bom, vamos lá. Já a icaridina. Pô, a icaridina, ó, numa concentração de 0,3, 1. Olha o que acontece com a icaridina. Ela tem efeito repelente, vai repelir, mas ela não tem efeito inseticida. Por quê? Ó aqui, ó, o triângulo sem pintar. Ó, tá na referência zero. Ou seja, não tem efeito inseticida. Então, se você pegar uma concentração 0,1, 0,3, 1, o que que vai acontecer? Ó, ó, zero. Não tem efeito inseticida. Então, de novo, vamos lá, vamos entender de novo, ó. O triângulozinho pintado é o efeito repelente. Então, ó, tem efeito repelente, olha ali para a esquerda. Agora, se você olhar para a direita, que é o triângulozinho sem pintar, ó, não sai da referência zero. O que que significa isso? Que independente da concentração, não vai ocasionar a morte dos mosquitos. Então, a icaridina tem efeito repelente, mas não funciona como inseticida. Não vai matar. Beleza? Já o último que é o óleo de cravo, que é o quadrado. Óleo quadrado, ó, ele tem efeito repelente em concentrações maiores, mas tem efeito repelente. Olha para a esquerda, ó, 40, né, 70, aqui próximo de 90. Ótimo. Agora vamos pegar os quadradinhos sem pintar. Ó, os quadradinhos sem pintar. Ó, o efeito inseticida. Ó, zero. Ou seja, se você aumentar a concentração do óleo de cravo, olha, 1, 3, 6, 15, 60. Olha o efeito repelente. O efeito inseticida é zero. Ou seja, não vai matar nada. Então ele tem efeito repelente. Vai espantar os mosquitos, mas não tem efeito inseticida. Não vai causar a morte dos mosquitos. Ok? Então, por isso, indicar a alternativa C, ó. A transflutrina, a icaridina e o óleo de cravo, os três têm ação repelente. Mas matar os mosquitos, né? Ação inseticida, apenas a transflutrina. Beleza? Mas somente um deles tem ação inseticida. Qual que é o que tem ação inseticida? É a transflutrina. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.